Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o continente europeu. Na pesquisa escolar do portal, você pode pesquisar sobre esse continente. Basta digitar na caixa de busca a palavra-chave Europa. Você irá encontrar o significado da palavra Europa, informações sobre o continente europeu, conteúdos multimídia, reportagens, notícias comentadas, além de imagens, como você está vendo aqui no canto direito, todas relacionadas ao continente europeu, e também mapas do Atlas Educacional. Você pode imprimir o mapa mudo e trabalhar em cima do mapa, colocando características físicas ou relacionando dados e informações sobre os países europeus, Europa, clima e mais 27 mapas relacionados ao continente europeu. Clicando no Atlas Interativo Planisfério e nas opções Político e Continentes, nós podemos trabalhar também com o continente europeu. Observe esse mapa do planisfério e compare o mapa, ou seja, compare o continente europeu com os demais continentes. E eu faço a seguinte pergunta para você: que diferença pode ser constatada em termos de extensão e divisão territorial entre o continente europeu e os outros continentes? Então, aqui, pela legenda, você vê o continente americano, continente africano, o continente europeu, asiático e a Oceania. Qual é a diferença? Compare em relação à extensão e divisão territorial. Vamos aqui selecionar, então, o continente europeu. Não vamos esquecer das ilhas, né? Antes de dar a resposta, eu quero que você perceba outra informação. Nós temos aqui o continente asiático e o continente europeu. Observem que esses dois formam uma única massa continental. A Europa, ela pode ser considerada um braço do continente asiático. Por quê? É uma porção de terra que avança em direção ao oceano. Ela também pode ser chamada de uma península da Ásia. Voltando à pergunta anterior, a Europa, ela é o menor dos continentes. A sua área é de 7% comparada com as demais. No entanto, ela está dividida em muitos países. Os outros continentes, como o americano, como você está vendo aqui, por exemplo, apresenta maior extensão territorial e é dividido em menos países. O continente europeu, ele também se diferencia dos demais continentes, não só por apresentar uma pequena área dividida em muitos países, né? Ela também tem fatores culturais, naturais. Lembrem que as civilizações europeias surgiram em diferentes momentos históricos na Europa e foram se transformando e se diferenciando culturalmente ao longo do tempo. Então, a Europa, ela traz para nós, além de aspectos físicos, aspectos culturais e sociais que datam desde os anos de 1500, 1200 a.C., na verdade, muito mais do que isso, né? A Europa é o berço da civilização. Em relação à localização do continente europeu no planisfério, vamos limitar aqui. Observe a rosa dos ventos. Então, aqui no canto esquerdo, nós temos a rosa dos ventos, que ela está indicando o norte, o sul, leste e oeste, os pontos cardeais e também ali os colaterais. O que é importante para nós sabermos? Em relação ao norte,
a oeste e ao sul, a Europa se limita com quem? Então, aqui nós temos o Oceano Atlântico. Os limites físicos entre o continente europeu e o asiático. Então, aqui nós temos o continente asiático. Vamos escrever aqui Ásia. Então, mais ou menos, aproximadamente nessa porção aqui, nós temos os Montes Urais e também, vou colocar na cor azul para destacar, o rio Ural. Então, o rio Ural, ele nasce aqui nos Montes Urais e ele vai desembocar aqui no Mar Cáspio. Então, além dos Montes Urais, o rio Ural, o Mar Cáspio, o Mar Negro, as montanhas do Cáucaso, que também estão localizadas aqui entre a Europa e a Ásia, né, esse limite físico. Como já falei, ao norte, ao oeste e ao sul, nós temos o Oceano Atlântico e também outros mares. Quais outros mares nós temos aqui ao sul? Então, nós temos o Mar Mediterrâneo, o Mar Adriático, né? O Mar Tirreno, o Mar Egeu, né? O Mar Negro nós já falamos. Ao norte, quais são os outros mares? Então, nós temos aqui o Mar Báltico, né? Vamos localizar aqui o Mar do Norte, que fica aqui, perto do Reino Unido. Nós também temos o Mar Glacial Ártico, né? Fica aqui o Glacial Ártico. Como você também pode observar, em relação ao litoral do continente europeu, ele é um litoral muito recortado, né? Bastante recortado. Ele apresenta golfos, baías, penínsulas e cabos. Quais são as penínsulas que nós temos aqui? Então, aqui nós temos a península da Escandinava, a península da Jutlândia, a península Ibérica, a península Itálica, que é a botinha da Itália, a península Balcânica, né? Então, nós temos aí exemplos de penínsulas no continente europeu. Vamos limpar o mapa e falar um pouquinho, então, mostrar aqui para você o mapa político da Europa. A Europa possui 50 países. O território dela está dividido em 50 países. Alguns você conhece, porque você escuta, vê em jornais, em revistas, na mídia em geral, notícias sobre eles, como, por exemplo, a Espanha, Portugal, França. Veja que à medida que eu passo o mouse sobre o mapa, eu tenho ali do lado informações como país, capital, a população e a área por quilômetros quadrados. Então, aqui o Reino Unido, né? A Alemanha, Federação Russa. Observem que a Federação Russa, ela tem uma parte do seu território no continente europeu e outra parte no continente asiático. Qual outro país que também possui território tanto no continente europeu como asiático? É a Turquia. Veja a localização aqui da Turquia, né? Então, depois você pode acessar o Atlas Educacional e pesquisar aqui sobre os países do continente europeu. A vegetação. Observe o mapa em relação à vegetação. Então, nós podemos encontrar no continente europeu 6 tipos de vegetações predominantes: tundra,
floresta boreal, floresta temperada, vegetação de altitude, estepe e vegetação mediterrânea. Lembrem que a vegetação está associada aos climas. Então, nós temos aqui 8 tipos de climas no continente europeu, desde o polar, passando pelo semiárido até o temperado continental. Então, observando o mapa e os países aqui, você pode constatar qual é o tipo de clima que predomina em determinado país. O que são essas flechinhas azuis? Elas indicam, a pontilhada indica massas de ar. Então, observe aqui na legenda. Nós temos massas de ar e correntes marítimas. A massa de ar e a corrente marítima também influencia no clima. Então, nós temos em azul pontilhado as correntes, as massas de ar frio, né? Aqui, ó, o glacial ártico influenciando na massa de ar frio. Daí nós temos aqui também, em relação à massa quente, aqui o Oceano Atlântico influenciando, correntes marítimas. Nós temos aqui o azul frio e o vermelho quente. Então, o estudo das massas de ar e das correntes marítimas também nos ajuda a entender o clima de uma determinada região, país, um território. Bom, eu dei apenas uma pincelada sobre o continente europeu. Então, um pouquinho da localização, vegetação, climas. Eu convido você a entrar no chat logo mais para falarmos sobre esse continente, que é o menor dos continentes do mundo. Temos muito a conversar sobre os países, a divisão, desde lá a história, quando da União Soviética, o leste europeu, hoje a União Europeia. Então, eu convido você a entrar no chat para falarmos mais sobre esse continente. Até logo!